Capítulo 2º. Das Finanças Públicas. Artigo 176. A Receita Municipal constituir-se-á da arrecadação dos tributos municipais, da participação em tributos da União e do Estado, dos recursos resultantes da utilização de seus bens, serviços e atividades, e de outros ingressos. Parágrafo único. Os preços públicos serão fixados pelo Executivo. Artigo 177. O município divulgará, até o último dia do mês subsequente ao da arrecadação, o montante de cada um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos, os valores de origem tributária entregues, e a entregar, e a expressão numérica dos critérios de rateio. Artigo 178. A despesa de pessoal ativo e inativo ficará sujeita aos limites estabelecidos em lei, respeitados as disposições da Constituição Federal. Parágrafo único. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, ou a alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas. Inciso 1º. Se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e os acréscimos dela decorrentes. Inciso 2º. Se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Artigo 179. O Poder Executivo publicará e enviará ao Legislativo, até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária. Artigo 180. O numerário correspondente às dotações orçamentárias do Poder Legislativo, compreendidos os créditos suplementares e especiais sem vinculação a qualquer tipo de despesa, será entregue em 12º até o dia 20 de cada mês em cotas estabelecidas na programação financeira, com participação percentual nunca inferior à estabelecida pelo Poder Executivo para seus próprios órgãos. Artigo 182. O movimento de caixa do dia anterior será publicado diariamente, por edital afixado nos quadros de editais da Prefeitura e Câmara Municipal. Artigo 184. As disponibilidades de caixa do município, bem como das empresas sob o seu controle, serão depositadas em instituições financeiras oficiais. Capítulo 3º. Do Plano Plurianual, das Diretrizes Orçamentárias e da Lei de Orçamentos. Seção 1ª. Das Disposições Preliminares. Artigo 185. Leis de iniciativa do Executivo estabelecerão, com observância dos preceitos da Constituição Federal e desta lei. Inciso 1º. O Plano Plurianual. Inciso 2º. As diretrizes orçamentárias. Inciso 3º. Os orçamentos anuais. Parágrafo único. A elaboração dos projetos de lei previstos nos incisos deste artigo será precedida de audiência pública realizada pelo Poder Executivo, na forma da lei. Artigo 186. Os projetos relativos ao Plano Plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais, bem como suas emendas, serão apreciados pela Câmara Municipal. Parágrafo 1º. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual, ou aos projetos que o modifiquem, serão admitidas desde que: Inciso 1º. Sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 2º. Indiquem os recursos necessários, aceitos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre: Alínea A. Dotação para pessoal e seus encargos. Alínea B. Serviço da dívida. Inciso 3º. Relacionadas.
Alínea A. Com a correção de erros ou omissões. Alínea B. Com os dispositivos do texto do projeto de lei. Parágrafo 2º. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas, quando incompatíveis com o plano plurianual. Parágrafo 3º. O prefeito poderá enviar mensagem à Câmara Municipal, para propor modificações nos projetos, a que se refere o artigo, enquanto não iniciada, na comissão competente, a votação da parte cuja alteração é proposta. Parágrafo 4º. Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar o disposto neste capítulo, as demais normas relativas ao processo legislativo. Parágrafo 5º. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição parcial do projeto de lei orçamentária anual ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com específica autorização legislativa.